Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Max Germano, gerente de design da La Fonte. Né? A gente está com mais um convidado aqui, super especial, Hulk Janelli. E aí, galera, tudo bom? Como que vocês estão, Atômicos? Hulk, obrigado pelo convite. Obrigado a você, cara. Aqui. Valeu. Mais uma vez, o Hulk é um grande parceiro, é um amigo de longa data. Longa. Né? E, enfim, hoje a gente vai contar um pouco da história dele, da carreira, falar um pouco dos desafios. São 25 anos, Hulk? 25, cara. 25. Pô, um dia eu não achei que eu ia chegar lá, viu, velho? Você chegou aí. Eu olhava meus professores e falava, eu já tô há 30 anos. Eu falava, quando eu tiver 30 anos, eu já tô aposentado. Não pretendo me aposentar cedo, não. Pessoal, o Hulk, designer, consultor, professor, youtuber, pai. Pai. Mas o que, Hulk? Podcaster. Podcaster. E nas horas vagas eu consigo dormir. E dorme umas 3, 4 horas. Vamos lá, Hulk. Começando pelo começo. Começando pelo começo. Tá. Sua carreira, sua história. A gente tem um material aqui bem legal também que a gente vai passar pra vocês. Pode rodar, hein? Eu sempre vou falando para ele rodar, se eu fizer assim, é porque temos um ajudante aqui. Vocês não estão vendo, mas ele tá aqui. Tá, o cara, o negócio que tá aqui atrás, depois eu filmo pra vocês, tá animal, viu? Filma, cara. Estrutura. Não, então, quando você chamou, né, Max, pra falar um pouco, tava falando um pouco sobre a estrutura, o que é design e tal, né, e eu gosto muito de vender essa ideia do que é design, né? Design, ele é muito mais amplo do que as pessoas costumam ver. Às vezes as pessoas só veem a forma como elemento, a gente teve esse problema aí quando começou a surgir aquela besteira de hair design, nail design, cake design, que, por um lado, foi ruim, que o pessoal falava assim, então você faz design de sobrancelha? Eu cheguei a ouvir isso. Lá por 2011. Você chegou a ouvir? Cheguei. Sério? Design de sobrancelha, design de unha, né? Fala, então quer dizer que você faz design de sobrancelha e unha? Eu falo, não tem nada a ver, né? Isso aí, inclusive, não é design. É uma apropriação do termo, né? Claro. Cresceu muito o design no país e no mundo. Sim. E pelo menos uma coisa que depois de uns 3, 4 anos que isso explodiu e que eu fiquei meio... Quem era da época do design já estava formado, já tinha me formado fazia 10 anos, né? Eu me formei em 2000. A gente ouvia isso e falava, puta, mas estão usando da maneira errada o design, né? Design não é bem isso, mas o que é, tal, não sei o que lá. Mas para ser bem honesto, lá, depois dos 2, 3 anos, uma coisa boa aconteceu. As pessoas, tudo bem, não entenderam direito, mas depois começaram a querer entender melhor. Então, hoje em dia, os alunos que eu dou aula desde 2008, né, que é uma segunda profissão que eu tenho, hoje em dia a quarta profissão que eu tenho, quando você começava a perguntar lá em 2008 que eu comecei a dar aula, ou até a minha turma mesmo que fez, ele falava, por que você escolheu design? Aí os caras falavam, porque eu desenho bem. Eu falei, mas o que tem a ver, né, uma coisa com a outra? A gente achava que tinha muito a ver isso, né? E hoje em dia não, hoje em dia já dá para entender que as pessoas têm uma outra mentalidade. Então, uma das ideias era falar um pouco o que é design em si, né? Certo. O que faz, o que permeia. E tem um negócio curioso, quando eu estava montando isso daqui, uma coisa que eu achei curiosa, estou falando vários projetos aqui, eu até estava fazendo contabilidade com outro livro que eu estou fazendo, acho que eu já fiz mais de 300 projetos. Né? 300 projetos. E em várias áreas, isso que é legal. Então, já trabalhei com eletroeletrônica, isso aqui é um celular, cara, que a gente fez há muito tempo atrás. Chocolate é um negócio que eu comecei a trabalhar agora faz pouco tempo. Isso aqui foi os 2 últimos projetos que eu lancei, um em 2024, outro no final de 2024, começo de 2025. Perfume, isso daqui é legal, que vocês até tem uma maçaneta aqui assinada por esse cara, que é do Arthur Casas. Sim. Né? É um espaço que o Arthur fez e convidou a gente para fazer os móveis. Mobiliário para Decameron, então a gente fez várias áreas, né? Então, isso que é legal dentro do universo. E daí você pergunta assim, então design está querendo falar sobre estilo, forma? Estilo, forma é um jeito de você projetar, né? É uma linguagem. Tanto que vocês chamam arquitetos, artistas e outras pessoas para fazer, principalmente arquitetos e dentro da área do design também, para falar qual que é a sua visão sobre o universo de abrir e fechar portas, Sim. ou sobre o universo que você enxerga lá na fonte. Ou das submarcas que vocês têm. E daí você vê que tem uma pegada de cada um deles. E todos eles têm essa questão. E o que tem em comum, né? Aquilo lá que a gente fala mesmo que é design, que é projeto. O ato de projetar Sim. para ir com as pessoas, né? Isso é a verdadeira origem da palavra design. E daí, isso é legal, porque tanto a minha história em relação a projetos, e quando a gente pensa na palavra, aí você começa a entender realmente que ele tem muito mais facetas do que simplesmente a resolução do que é visto, né? Muita gente só vê a superfície, é a forma, né, do objeto, e acho que só tá aquilo. A ponta do iceberg, né? Aquilo lá é uma das camadinhas que tem. Sem essa camada, ela é muito importante, porque sem essa camada, talvez você não comunique da maneira certa. Mas também, ao mesmo tempo, você que trabalha em indústria, cara, ao mesmo tempo, se você
não produz da maneira certa, você tem um gargalo. Claro. Então, o design ele trabalha esses gargalos, né? Ele trabalha onde eu posso ter problemas, onde eu posso resolver, como eu posso entregar melhor o projeto como um todo, né? Tanto na produção, quanto no desenho, quanto na expectativa do cliente, na usabilidade, são várias camadinhas que tem, né? Não é só esse facelift que muita gente, né, ficou tendo, então é mais por essa pegada, né? Eu acho que o design tem isso, né? Dependendo do segmento, da indústria, você pode colocar uma visão mais plástica para o negócio, mas mesmo assim, tem a visão da indústria, da fabricação, que você também tem uma visão super legal disso, de ter uma certa maturidade para isso, né? Sim. Por exemplo, nas linhas, aqui compartilhando com a galera, as linhas assinadas, a gente deu liberdade para os caras desenharem, né? Sim. E a gente foi respondendo, suportando com a parte técnica e ao mesmo tempo também encaixando na linguagem, né? E fazendo essa colaboração, que o design a gente acredita que hoje, né, nas principais marcas que estão aqui, na La Fonte, inclusa também, essa questão da colaboração, né? De não se fechar mais. Ainda tem muitas indústrias fechadas no próprio universo, sabe? No próprio universo. Eu acho que ter essa colaboração, né? Esse espaço que a gente está tendo agora de fala, né? Que é um espaço para, assim, não tem um script para você falar, para trocar ideia. Sim. Talvez as pessoas, cara, que a gente tem público, arquitetos, designers, pessoas, artistas, sabe? Então, assim, ter essa visão, contar a história das pessoas, né? E mostrar o repertório, que é super legal, né? Então, acho que isso que você falou é muito legal. Você criar para as outras pessoas, mas, ao mesmo tempo, você cria baseado no seu repertório também. Sim, sempre no seu repertório, sempre. E eu acho muito legal, e eu tenho... A minha carreira também é um pouco, assim, diversa, não tanta, mas é um pouco de várias indústrias, que, cara, você consegue ser mais criativo, eu acho. Porque você empresta soluções, né, de outras indústrias. Cara, às vezes uma coisa que não deu certo num projeto, ou que deu certo num projeto, você traz para outro segmento. Com certeza. E aí alguém pode achar assim, nossa, mas o cara foi um gênio. Cara, não foi um gênio. Simplesmente você tem um repertório, né, pra gente até simples isso, né? É um repertório que você traz, né, numa solução de técnica ou estética que para aquele contexto, aquele momento, funciona super bem. Exatamente. Então isso que é legal. Então, e isso daí de você falar do empréstimo, isso é muito legal, porque pra gente é óbvio que a gente foi treinado, né? Sim. A gente fica sem treinar na faculdade, mas o primeiro projeto a gente é travado ainda. Sim. A gente fica naquela, fala, mas será que... Até entender que tem várias camadas, né? Uma em cada camada que você faz. Esse negócio de empréstimo acontece muito. Nossa, teve projeto nosso que eu lembro que a gente tinha uma mapoteca lá no escritório. E eu acho que demorou uns 6 anos pra gente... Mapoteca é um lugar onde a gente coloca os materiais que a gente pesquisa e tal, né? Porque isso na Nanodesign. Design. Depois ele vai contar, pessoal, a história. Contar um pouco da história. Mas era legal porque tinha essa mapoteca e tal, e aí, acho que uns 6, 7 anos depois que a gente tinha recolhido, a gente abre e fala, nossa, isso aqui vai servir para esse projeto, sabe? E era um projeto de outra coisa que não tinha nada a ver com o que a gente tinha levantado. Cara, isso é muito legal. Então esse cara. olhar é muito louco, né? Tipo, vindo numa feira dessa, a gente não olha o objeto, né? A gente olha as soluções, olha... E é óbvio, né? Eu sempre falo dessas soluções, dessas coisas, porque eu falo que o designer é esse projeto, mas é fundamental todas essas pontas estarem muito bem alinhadas. Então não adianta nada você ter um projeto que é bem executado, consigo fabricar, mas ele não consegue vender, ele não consegue seduzir, porque a gente trabalha sobre essas camadas, né? Tem um livro muito bom que é o Rápido e Devagar, né? 2 formas de pensar, que ele fala bem isso. A gente trabalha com aquele sistema 1, né? A pessoa bateu, ele não sabe o que sentiu e já teve. Seduziu, pronto. Quando ele começa a implementar a informação, aí já entrou no sistema 2. Ele trabalha com esse sistema 1. Esse sistema 1 está falando sobre sedução, está falando sobre percepção, sobre pertencimento. Claro. Hoje em dia, com várias bolhas que a gente tem muito essa questão de pertencimento. Eu acho que essa ideia também do livro que você comentou é o empréstimo, não sei quem emprestou de quem, do design emocional. Sim. O design emocional fala do design visceral. É um pouco disso. É isso aí. Tipo assim, puta, cara, você olhou aquele objeto. É isso. Né, se chamou sua atenção, você gostou, às vezes você não sabe explicar por quê. Exatamente. Aí depois a gente tenta racionalizar, né? Mas isso é muito legal, cara. Isso é um impacto que o design pode ter, que mais uma vez é superficial, que e não é. É o plástico, né? E não é só isso. E não é superficial. Porque aí é que tá, né? É isso que a gente tenta puxar, né? É isso que eu tento falar, é superficial sobre um olhar de um terceiro, mas a gente que estuda tudo isso, a gente sabe por que tá botando a curva onde coloca. Claro, com certeza. E não tô falando só de uma questão de ergonomia, tipo, qual é o highlight que vai ter? Vocês que desenham, inclusive esse tipo de material, vocês desenham highlight, cara. A gente desenha brilho. Assim, é igual carro, igual joia. Sim, é o brilho que importa, como vai refletir, como a pessoa vai sentir emocional disso, né? Então isso é muito louco. O design emocional, ele fala bastante sobre isso,
O legal do Rápido e Devagar é que o cara não é do universo do design, por isso que eu gosto de citar ele, porque tem esse livro Design Emocional que é fantástico, cara, fantástico. Mas eu gosto de citar ele porque ele conseguiu entender o raciocínio para qualquer coisa. Então, assim, eu lembro... Ele é mais universal, ele furou a bolha. Ele pega e fala assim, qual que é o estudo científico? O que acontece no seu cérebro, neurologicamente falando, o que acontece nesses momentos, né? E daí ele atinge isso daí. Então isso é muito legal. Porque daí ele busca... Porque assim, o design emocional ele fala, existe isso, mas como é que eu explico isso? E daí o cara vem e fala, ó, isso explica, ou seja, essa sensação se explica como qualquer coisa, né? Então é muito legal esse negócio que ele fala, você já olhou, é muito louco que ele fala, você já olhou, e a gente trabalha muito isso no design, você já olhou, já sentiu. Se você sentiu errado, ferrou o resto. Se você sentiu certo, acertou em cheio, sabe? E o mais legal que as pessoas às vezes não percebem é que a gente trabalha essa camada. O feeling. O feeling, a pesquisa que você vai a fundo, fala, onde eu quero pegar, onde eu tenho que atingir, o que está acontecendo, sabe? Cada elemento compõe o projeto. Isso é muito louco. Os designers já sabiam, né? Porque assim, esse contexto, quando a gente fala assim, que às vezes alguns designers têm essa dificuldade de comunicar o que ele está querendo fazer e passar. E aí você deve ter escutado isso já de alguém que trabalhou, ou até no projeto, eu já fiz isso mesmo, do feeling, né? Cara, é o feeling, eu tô sentindo que é pra aqui, pra lá, sabe? Então isso é repertório, e experiência, que você trabalha e você aprende com outras pessoas, né? E que às vezes muitas pessoas que não são do universo do design, porque a gente tem pessoas que não são também. Tem várias, óbvio. Né? Às vezes não entende, eu acho estranho, né? Mas como assim feeling? Feeling, mas de onde é que você tirou? O feeling é a sensação. E o feeling, ele vem muito dessa experiência, né? Você já viu, já percebeu, você começa a criar... E esse negócio de repertório é muito fundamental. Sim. Você começa a perceber esse repertório, aí você fala, cara, eu sei que aqui não vai funcionar. Esse feeling é muito poderoso. Legal. E é legal quando você começa a perceber o feeling do outro. Aí você dá um passo além. Legal. Você junta, né? Que você fala, tem o meu, fala, cara, qual que é o feeling que o outro vai ter, sabe? Que a gente fala sobre alteridade, sobre botar o pé, botar o sapato, né, do outro, né? A empatia, a alteridade, a gente consegue captar isso. E vestir o chapéu, né? Exatamente. Né? Então isso é muito, e esse negócio do empréstimo, dessas coisas, é muito fundamental. Legal. Cara, um pouquinho, a gente tem um material aqui. Pode passar, por favor, um pouco da história. Rug, vai pedindo para o Vicente passar, pode se passar. quiser. A história, eu tava vendo aí, né? Então, qual que é a história, né? Basicamente. O negócio que eu gosto de contar da história é o seguinte: desde os 7 anos de idade, eu tinha certeza que eu queria fazer uma coisa na vida, que era arquitetura. Por quê? Porque eu não sabia o que existia design industrial, eu não sabia que existia design. Na minha época, e eu tô falando assim, eu nasci em 77, então eu tô falando assim, eu fui ver coisa de faculdade lá por 91, 92, né? Que eu comecei a me... E eu falava, puta, é a arquitetura que eu quero, que eu achava muito legal que a arquitetura fazia. Mas alguém te falou de arquitetura? Tipo, um parente, alguma coisa? Tinha um arquiteto que desenhou a nossa casa. Certo. A casa que é um amigo do meu pai, amigo do meu pai. Você lembrava dele? Eu lembro da planta, eu ia na casa dele, adorava ver as plantas que ele fazia, né? Achava muito legal. Eu falava, puta, eu quero ir pra essa área, acho muito louco, acho muito legal. Isso criança? Criança, 7 anos. Eu lembro de 7 anos, eu falava, puta, é por aí. Daí eu fui atrás de arquitetura e tal. Quando eu entrei no colegial, eu fiz equipe, né? Colégio equipe. Quando eu entrei no colegial, e o equipe foi muito importante, inclusive, para aquilo lá que a gente fala de network. É muito louco como já começou na equipe e eu só consigo entender isso muito tempo depois, o quanto já começou lá. E daí vocês vão entender qual que é a lógica. Aí na equipe, quando eu fiz, tinha dia da informação profissional e uns caras de informação, de falar o que era arquitetura, fui, certeza, assim, segundo colegial, é a arquitetura que eu vou fazer. Sim, era isso. E daí eu sabia que na USP tinha um setor que era o setor de embalagem. E daí, voltando um pouco, eu lembro que na minha infância, quando eu já gostava de arquitetura, meu brinquedo preferido, eu tenho uma estante. Se vocês olharem meus vídeos no YouTube, vocês vão ver, tem uma estante atrás de mim cheia de Lego, que é o brinquedo que eu sou mais alucinado e sempre amei. E aí eu lembro que, eu construía tal, mas eu gostava muito de construir embalagem. Gostava do produto em si, gostava de eletroeletrônico, gostava dessas coisas. E daí eu sabia que na arquitetura tinha uma área que era para embalagem. Falei, vou para lá. Tinha, acho que no segundo semestre da USP, naquela época, tinha aulas de embalagem. Falei, vou fazer isso aí, então vou passar na USP. Não tinha uma matéria de design na USP? Então, acho que tinha. Cara, eu já ouvi falar, até no Mackenzie, cara, tipo, nas antigas, que eu fiz Mackenzie,
Algum professor já me falou que tinha dentro da arquitetura Tinha isso. uma matéria de desenho industrial, ou Isso. design, sei lá. Que era design, assim, mas era voltado para embalagem, para a questão de logo, visual, comunicação visual. Tá. Tanto que o Gil Vicente, né, dava aula lá. Vicente Gil é o escritor. Dava aula lá, tinha um monte de gente que dava aula lá. E eu falei, puta, eu gosto disso. Legal. E vou. Aí eu lembro que na minha época não tinha internet. A internet ainda era precoce, bem precoce. Então eu tô falando aí 94, 96, vai por aí. E só um parênteses, né? A gente vivia uma certa geração também, eu sou um pouco mais novo, mas a gente viveu a geração do análogo e o digital. Do análogo, cara, análogo, digital, internet, 90 e poucos, né? No final de 90. Final de 90. Cara, revolução da Web 2D, o Web 3.0, querem chamar o 4.0, e agora, cara, AI. E a gente a gente é uma geração muito privilegiada por isso. Sim, né? isso é. É igual a indústria, pô. A gente saiu de uma indústria em que o desenho técnico era uma coisa fundamental e hoje a gente fala sobre desenho geométrico e um arquivo bem resolvido. Sim. Mais do que o desenho técnico. Sim. Né? Então, se resolver bem no 3D ele, tecnicamente, Sim. você entrega esse arquivo, já está resolvido. Claro. Então, você tem uma substituição também desses entendimentos. Sim. E a indústria 4.0 que está vindo com tudo. Claro. Né? Que daqui a pouco, assim, a tendência é o quê? Talvez um pouquinho mais pra frente, já tem algumas indústrias que fazem isso. Você mandou seu arquivo, imprime e acabou. Imprime ou produz e acabou, né? Impressão ainda já tá acontecendo isso. Mas isso é legal. Aí não tinha, a gente tinha um negócio chamado manual do candidato. Certo. E daí eu prestei arquitetura no Mackenzie, arquitetura na USP, e daí eu ia prestar na Unesp, em Bauru. Certo? Aí eu olhei assim, lá em Bauru, tava vendo lá, porque o manual era um negócio desse tamanho que falava sobre todas as áreas que tinha. E o manual deles era pequeno. E logo depois de arquitetura tinha desenho industrial. Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Era o nome que se dava a design. Design industrial. E daí, quando eu li coisa e falei, puta, mas é isso que eu quero fazer da vida. Sim, 3 meses antes de eu fazer a prova. Caramba. Aí eu prestei na Unesp desenho industrial e descobri na FAAP que tinha desenho industrial. Certo. Aí fui prestar. Passei na Unesp, passei na FAAP, passei no Mackenzie. Legal. Não passei na USP, ainda bem. Se tivesse passado na USP, eu ia fazer a USP porque é pública, aquela coisa. Sim. E falar, a Unesp também mas a Unesp saía mais caro do que fazer FAAP. Porque a Unesp é em Bauru. Você tinha que se mudar pra lá. Tinha que me mudar, tinha um monte de coisa e eu já morava em São Paulo. Sim. E daí eu vi lá que o ideal era a FAAP tava bombando na época, né? Era a escola de design da época. A FAP é uma das melhores. E no Mackenzie eu não me inscrevi em desenho porque eu não sabia que existia. Ah, é? Entendeu? Entendi. Então eu tinha me inscrito em arquitetura no Mackenzie, que era bom pra caramba, bom pra caramba, e na USP. Legal. Quando eu descobri desenho industrial, eu falei, puta, eu vou me inscrever em desenho industrial lá na Unesp e aqui na FAP. Daí eu descobri, mas 3 meses, eu estava inscrito nas outras. Acho que o legal da FAP é que tinha os professores bem bacanas, né? Cara, nessa época, os professores davam aula na FAP e no Mackenzie. É o Milton que dava aula na FAP, Mackenzie, a Tereza dava aula na FAP, Mackenzie. Tinha o Edi, pô. O Edi clássico dava aula na... Mas tinha os designers também que davam aulas, acho que... O Estevão me falou uma vez. Então, a gente teve, na nossa geração, foi legal, porque Carlos Estevão Mota, contemporâneo. O Carlos Mota deu aula pra gente. Caramba. Foi legal. A gente, por um semestre, não teve aula com Campana. Vocês tiveram? Não, por um semestre a gente não teve. Se a gente tivesse entrado um semestre antes, a gente teria tido aula com eles. Mas era aula mesmo? Aula. Era... Eles davam aula. Não tem não, tipo uma aula especial? Não. Era uma aula com os Campanas. Por um semestre a gente não teve. Tipo, eu acho que eles saíram um ano antes ou um semestre antes. Certo. Tá? Porque foi bem na época que eles começaram a bombar com a Edra, com um monte de coisa. Tá. A gente teve o Mota foi um puta de um professor insano. Imagino, cara. E aí, o que eu tava falando da equipe foi legal é que quando eu faço, então, FAAP e tal, e na FAAP eu cruzo com uma pessoa que é o Barão, que é o Flávio de Sarno. O Barão tinha feito equipe comigo, só que ele era um ano abaixo. Eu tinha feito um ano de cursinho para passar na USP, eu fiz Integraus. E daí, como depois eu descobri design, eu falei, não, é design que eu vou. E o Barão não, o Barão ele já saiu do colegial e fez. E daí a gente se encontrou na FAAP. Legal. A gente se esbarrou assim na FAP, pô, ele era um ano abaixo de mim. Certo. E aí a gente começou a conversar e deu uma sinergia. Mas você estudou na mesma turma, não? Não, ele estava um ano abaixo. Tá. No design, estava junto, entendeu? No design junto, tá, entendi. No equipe que eu falei que é puta importante, você o fez equipe, dois, né?
Tá. O equipe, eu tava no terceiro colegial e no segundo. Entendi. Aí eu fiz um ano de cursinho e ele tava no terceiro. Entendi. Quando eu entrei, ele entrou. Entendi. A gente se encontrou de novo. A gente já se conhecia meio na equipe, beleza. Sim. E aí, pô, a gente se encontrou, ele mais uma outra pessoa que era a Cássia Tischler. Aí a gente fez, beleza. Aí o mais legal dessa história toda, por que eu conto essa história? A gente vai dar um salto aí quântico um pouquinho mais, até porque já foram uns 20 minutinhos aí, né? Não, mas pode, cara, a gente tem tempo, vai tranquilo aí. Tranquilo. E aí a gente dá um salto quântico, quer dizer, a gente começa a fazer a faculdade e tal, começa a acertar, vejo que é realmente desenho industrial que eu quero, já tive uma paixão arrebatadora no primeiro semestre, falava, é produto que eu quero na veia. Já sentiu, foi o visceral. Era isso, era produto. E eu tinha um sonho de trabalhar com linha marrom, né? Você tem a linha branca, que é a linha área molhada, e a linha marrom, que é eletrônicos. E por que eletrônicos? Porque eu achava um tesão eletrônico. Eu sempre desmontei, montava coisas, sempre fui assim. Sempre fui. Não fez parte um pouco do seu repertório. Era meu repertório. E meu sonho era assim, o que a Apple foi na época de 2010, a Sony era na minha época. Sony, Valita, que era assim, nossa, puta empresa. E a Sony tinha acabado de mudar de setor. Eles não faziam mais... Eu já gostava de coisas de eletrônico. Mas aí eles vieram e fizeram uma das coisas que é a minha segunda paixão, que é videogame. Sim. Puta, eu fiquei louco, né? Falei, eu quero desenhar um PlayStation. E daí eu adorava isso, adorava desmontar, mexer com coisas eletrônicas, eu gostava disso. E aí eu fiquei nessa pira de desenhar isso daí e fiquei nessa loucura. O Barão, por sua vez, ele veio mais de um lado, tipo, ele queria muito automóvel. O Barão, ele sabia desde os 7 anos de idade que ele queria fazer design. Ele já conhecia design. Ele já conhecia design. Como ele conheceu? Então, aí vem o terceiro elemento, que é o elemento fundamental. O Barão estudou com o Pablo. Quem é o Pablo? O Pablo é o Pablo Casas, sobrinho do Arthur Casas. Ah, é? E o Pablo, a mãe do Pablo Casas, que é a irmã do Arthur, tem uma loja de imóveis que hoje em dia o Pablo cuida, que é a herança cultural. Certo. E aí o que acontece? Bom, aí só para você entender isso daí. Então, eles se conheciam, eles se conversavam, eles estudaram junto. O Pablo e o Barão. E eles sonhavam desde os 7 anos de idade em montar um escritório de design. Legal. Ele e o Pablo. E o Pablo trabalhava muito com móveis, conhecia muito móvel, por causa do tio dele de arquitetura, por causa da mãe, que tem uma loja de herança cultural que agora ficou com ele, tal, que ele cuida e tal. E aí, o mais louco da história, então, eu queria fazer eletrônica, tudo bem, todo mundo já manjava disso. Sempre gostei de trabalhar com essas coisas. E aí... Estudando juntos, indo lá... E o Barão ali, na mesma turma, e a gente fazendo as coisas. A gente fez trabalho junto, tal, não sei o que lá. O Pablo era um ano abaixo da gente. Entendeu? Okay. Aí, beleza, o Pablo eu não conhecia. Tá. Aí vai passando. Lá pelo terceiro ano de faculdade, o Leonardo Massarelli começou a também se juntar com a gente, que ele queria trabalhar com isso. Ele fazia grupo comigo, com o Barão, e assim por diante. Na FAAP também. Na FAAP. Tá. Na FAAP. E o Estevão também estava nessa turma, o Estevão Toledo. Né? E aí foi muito louco que Nossa, a classe esse ano foi foda. Aí tinha a Paula Dib, que é outra fodona, Renata Mendes. Saiu uma equipe boa, cara. Saiu uma equipe que saiu. Porque assim, o legal é que a FAAP ela era o mesmo preço do Mackenzie na época que a gente entrou. Mesmo preço? Que agora não, cara. Agora não dá. Não, alguns bons anos já não é, né, cara? Então, mas aquela época era. Tanto que a gente tinha 3 turmas na FAAP. 3 turmas? 2 de manhã e 1 à noite, cara. Caramba. Era o mesmo preço, era equivalente o preço. Então você podia escolher, né? Não faz diferença. E daí, na verdade, eu fui pra FAAP porque o Mackenzie já tinha prestado arquitetura. Eu falei, não vou pra FAAP. Se tivesse passado no Mackenzie, talvez eu escolhesse o Mackenzie, eu não sei. Né? Mas aí foi muito louco que a gente começou a fazer, aí entra a história do Mota. O Mota vem dar aula, aí o Mota, ele foi dar aula que ele queria também, e daí ele também queria arranjar bolsa pros filhos pra fazer, que se formaram lá, são fodas pra caramba também na área. São designers? São designers. E aí ele veio dar aula pra gente, que foi assim, surreal. Naquela época, eu vou falar da minha pessoa, a ideia é essa, né? Mas tudo bem. Eu não ligava muito para móvel, mobiliário. Não era uma coisa que me encantava. Eu gostava, mas não era uma coisa que me encantava, porque eu estava focado em produto, em eletrônico e tal, não sei o que lá. Não era só paixão, era uma paixão. E aí, você vê como é importante ter professor. O Mota soube olhar para isso. Então o Mota pegou cada um de nós e ele já era um puta professor sem ele saber que era um professor. Porque na verdade ele vinha
com a experiência de mercado e trazia pra gente a experiência de mercado. Era um cara que tava no mercado, atuando, Legal, fazendo. Isso faz diferença, cara. Uma puta diferença, porque ele vinha e falava, não interessa se você gosta ou não de móvel, ele meio vinha assim, mas eu vou te mostrar como ele pode ir além um móvel. Então ele incentivou a gente começou a produzir, e eu comecei a gostar de móvel, por causa dele. Professor, por causa a importância dele, cara. Então assim, não é um negocinho, eu abominava móvel, não é isso, né, porque não é também abominar. Eu só não gostava, falava, não ligava. Com ele, eu comecei a falar, nossa, cara, pô, tem coisa legal. Olha como madeira é legal, olha como dá pra cortar, porque como eu gostava dessa coisa técnica, entre aspas, e mais engenheiro, que era uma cabeça que eu tinha na época, ele começou a mostrar como os materiais respiram de maneira diferente, como eles se comportam, como a gente pode trabalhar esses materiais, e, cara, foi apaixonante. Tipo, arrebatou. Abriu sua cabeça. Nossa, abriu muito, assim. Isso já estava no 2º ano e meio, 3º ano. E foi importantíssimo. Legal. Aí, por causa dele, estava trabalhando eu e o Barão já tinha saído da FAAP, porque ele tinha tentado montar um escritório. Já na faculdade? Na faculdade, no 2º ano. O Barão sempre foi meio empreendedor, assim. Legal. Ele saiu, aí na hora que ele foi voltar, estava muito mais caro, daí ele voltou para o Mackenzie. Ah, legal. Ele foi fazer Mackenzie o resto da faculdade, os 2 últimos anos, ou 1 ano e meio. Mas até aí, o que acontece? Eu e o Léo, então, a gente estava junto, a gente fez uma mesa. Essa mesa ficava no DA, lá da faculdade, que o DA era bombava, era legal, porque os DAs funcionavam bem pra caramba nas faculdades, eu lembro disso. E aí, tava a mesa lá, uma mesa que a gente tinha desenhado por moto, e feito umas coisas, e o Pablo viu a mesa. Ele falou, cara, que mesa legal. A gente não conhecia o Pablo, nem eu nem o Léo. Puta, que mesa legal, tal. Aí ele veio, foi falar com o Léo, que trabalhava no DA. Ô, Léo, de quem que é essa mesa? Ele falou, não, é minha de um colega meu, a gente que desenhou. Pô, legal, vocês não estão afim de botar numa loja? Que era a loja da mãe dele. Caramba, olha já era herança? Já era herança. A herança já existe, ó. Séculos. E aí já era herança. A gente, pô, vamos, ficamos empolgados. Pô, vamos colocar, tal, não sei o que lá. Aí o Léo vai falar comigo, fala, não, vamos colocar. Pô, aí a gente pra quem tá na faculdade, cara, porra, isso era normal, meu, cara. Explodia a cabeça. E aí a gente começou a entrar em contato. Aí o Pablo comentou. Aí foi muito engraçado que um dia pegou o Léo, o Barão e o Pablo me chamaram pra casa do Pablo. Certo. Passou um tempo, né? O móvel foi, me chamaram pra casa do Pablo. Isso já tinha passado meio ano, tal, quase no último ano de faculdade. Chamaram pra conversar comigo. Porque assim, o Barão e o Pablo, lembra? Eles já queriam fazer um escritório. Sim. Eles já estavam armando o escritório. Tá. Como o Léo tinha desenhado móveis e o Léo gostava muito de móveis na época, gostava, ele fazia coisa de móvel, chamaram o Léo por causa disso. Tá. Só que daí eles falaram, porra, o Hulk é bom também na área de desenvolvimento, podemos chamar com ele, vamos conversar. Legal. Só que eles foram muito gente boa, que eles falaram, a gente sabe que você adora eletroeletrônica, a gente sabe que você adora essa área, a gente vai começar, a gente quer montar um escritório, mas esse escritório vai trabalhar mais com móvel, tudo bem? Eu falei, abrir um escritório? Lógico. Não, podia falar, não quero. Eu falei, não, vamos. Por quê? Podia ir para uma indústria trabalhar? Podia. Mas eu falei, porra, por que eu vou perder essa janela? Claro. Não se perde. Não, nem mesmo. E aí também por causa do moto, eu falei, porra, móvel é legal, entendeu? Sim. Então já tinha mudado meu mindset. Legal, cara. Se acontecesse meio ano antes, provavelmente ia falar Você não. ia falar não. Entendeu? Então essas coisas são legais. E aí que converge tudo. Aí na época o nome da escritório era Gema Design. Gema Design. Gema, a gente tinha logo e tal. Por que Gema? Era design da Gema. Design da Gema. Design da Gema, né? Tem a ver com São Paulo? São Paulo? Gema? Não, tinha a ver, na verdade, com o termo, foi o Barão que traz esse termo, que ele fala, tipo, que nem carioca, sabe? Design da Gema, sabe? Ele é da Gema, um negócio assim, era um negócio assim. Acho que tinha também com uma coisa paulista, mas tinha carioca, tinha uma coisa misturada que era o design da Gema. E aí a gente fez uns logos, desenhou, não gostamos e começamos a pensar em outras coisas. E por causa do móvel, que a gente sabia que tinha essa pegada, e se a gente trabalhar sobre o nó da madeira, o nó das questões, a gente tinha muito esse conceito do design, ser um design que é tipo, eu lembro que os professores davam falavam pra gente que o design era tipo um equilibrista de pratos, assim, chinês. Você equilibra aqui a ergonomia, aqui o desenho, aqui a pessoa, aqui... Então, pô, e se o nó for justamente a junção de tudo isso? Então o nó é o projeto. O que junta esses nós? São cordas, sim, que são função, forma, né, desenho, estilo, estética, o que forma o nó que é o projeto. Claro. E daí a gente criou o Nó Design em 99. No final de 99. Em 2000 eu me forma eu e o Léo,
em 99, 2000, e a gente funda de vez no porão da Herança Cultural. No porão da Herança Cultural? Ela, a Maria Alice, nossa, ela... um puta local, né? Não, ela virou e falou assim, vocês não querem? Porque como o filho ia montar, e tava junto com a gente, falou, claro, pô, a gente pegou então, o porão. Era você, o Barão, era eu, Léo, o Barão, o Léo e o Pablo. Tá. Né? Não, o nome, o nome eu acho genial esse nome, cara. E eu também, é legal que a gente tem até outras interpretações, né, cara? O nó pode ser uma coisa, tipo, de desatar nó, sabe? De, isso, tipo, de descobrir também os problemas, né? Vou desatar esse nó aqui nesse sentido, né? De resolver uma coisa que tá meio problemática, né, como fazer. Como fazer. Mas vai lá, continua isso. Não, é legal você ter falado isso, porque a gente sofreu com algumas coisas. Uma das coisas foi, como é que a gente vai falar para um gringo, porque depois a gente começou a sair em matéria lá fora, legal. E nó, como é que traduz? Que é note, né? E como é que a gente traduz? Tem acento, cara, acento é um problemático. Só tem uma palavra na língua americana que tem acento, acho que é isso. Uma ou duas. Como é que a gente traduz isso? Né? E era um problema. Outra coisa era, existia um escritório que era o no design. No design. Que era o não design. Sim. Que era justamente uma contrapartida ao design. Mas qual contrapartida que esse escritório tinha? Que aquele lá tinha? Era questionar que design não era só estética. Certo. Era o no design. Sim. Mas, beleza, foi engraçado que a gente acabou desenvolvendo. E o logo, quer dizer, volta um, hein? O logo tá ali porque o logo foi o que desenhei, inclusive. Eu consegui finalizar, que é esse daqui. O logo, ele... tá ali também na próxima ali, né? Esse aqui. Na próxima tá também, pode ir. É verdade, tá ali em cima. Eu tinha esquecido que tava aqui. Tá ali em cima, que é o nó design. Ele foi baseado no Escher. No Escher. Porque não tem começo nem fim o nó. Pode ver que as linhas não tem começo nem fim. Então foi assim, foi um conceito que a gente foi trabalhando para conseguir estruturar. Para falar justamente que é eterno, né? Esse contraste entre nó e design também é interessante. Isso aí foi bem... Eu acho que a letra foi o Léo Barão conseguiu resolver. Teve todo um trabalho... E ficou esse... Quer mais água ou não? Não. Tá. Tô de boa, tem aqui. Ficou mais... Esse logo ficou? Ficou. Ele mudou um pouco. No começo ele tinha o tipo, o logo, o tipo a gente mudou depois, ajustou. Beleza. Né? E daí eu fico no nó até final de 2009. Tá, 10 anos. Saí do nó, 10 anos. Se a gente for contar com o Gema, são quase 12 anos. Certo. Aí muita coisa, né? Rolou muita coisa dentro do escritório. Aí em 2011 eles fundem com a Questo. Certo. Que a Questo era do Levi, que já tinha 20 anos de história, a gente tinha 10. Eles fundem com a Questo, juntando a Questo Nó, e hoje tem 30 nomes, né? Questo Nó, Many One, tal, não sei o que lá, tal. E aí nesse período eu saio da Nó, saio tranquilo, tal. Eu tava querendo alçar umas outras coisas. Certo. E aí no Nó eu já descobri algumas coisas que mudaram, me moldaram muito em algumas questões. Uma delas foi, eu descobri que a minha grande habilidade era pegar uma ideia e tirar do papel e botar para fabricação, que era isso que eu fazia, materializar. Para mim isso é que nem respirar. Certo. Era que nem... Tanto que eu lembro que eu perdi muito cliente quando eu estava sozinho, na época que eu fiz a Hulk Design, que eu chegava pro cliente e falava, não, sentavam comigo, muita gente da indústria me conhece, sempre me conheceu, mais do que, né? Quem era o estrela, assim, que aparecia bastante era o Léo, principalmente o Barão, certo. Que em evento ele tinha essa pegada, e isso também fez funcionar muito bem o nó. Claro. Então acho que quando a gente olha para o nó hoje, lá atrás... Cada um teve o seu papel. Né? Cada um tem um papel muito distinto, e uma coisa que eu gosto de falar é que a gente nem ia nas mesmas baladas junto. Porque era baladas totalmente diferentes, para cada um era um tipo. Legal. Então não era aquele brother de faculdade que a gente sabe pra beber, não, era o cara que a gente tinha afinidade na faculdade. Legal. Né? Isso foi muito legal. Óbvio que a gente se tornou amigo, um monte de coisa, mas entende, tem essa coisa que foi muito louca. E aí, nessa época, eu lembro que eu chegava nas empresas e elas falavam assim, como é que eu resolvo tal coisa? Aconteceu isso direto. Você faz isso, pega tal extrusora, inverte, faz tal coisa e você resolve. E daí eu falava, legal, né? Não, legal, beleza. Pô, vamos sentar para fazer um desenho completo, porque eu achava que design tinha que ser completo. Sim. Desde a criação até lá. Até que uma hora, um ex-professor meu, que daí já era colega de profissão, que é o Rigueto, ele me deu um toque. Ele falou, cara, por que você não vende aquilo que você manja? Eu falei, mas design. Ele falou, não, mas você manja uma coisa que falta. Que você tem um design criativo, a gente até chega no desenvolvimento, mas são poucos que pegam isso e materializam, mantendo as características do produto. Claro. Eu falei, mas isso é fácil. Eu falei, então, você está sendo besta. Isso que é uma dica que eu dou, inclusive, para os meus alunos, né?
que eu dou aula também, eu dou para os alunos. Eu falo, cara, olha o que você gosta e se dedica ali. Que ali é o seu Blue Ocean, né? Que a gente fala aí no negócio. Você deve ter o seu também, que você olha e fala, cara, eu sou bom nisso aqui. Sim. E aí eu comecei a inverter. Falei, não, então eu vou trabalhar com isso. Tanto que hoje em dia eu trabalho com parceria com vários escritórios de design, agência e tal, resolvendo justamente até o desenho. Como é que eu resolvo isso aqui? Aí eu faço todo o processo. Sim, porque normalmente, assim, o designer nunca é completo. Não, nunca. Assim, ele pode ser bom em várias disciplinas ali do design, com design em produto, mas ele sempre tem aquelas 2 ou 3 ali, né, que a gente fala o T-shape, né, que pode ser pro design. Também você conhece o design, mas você tem, o seu isso. Então, se juntar com pessoas que te complementam, super legal, né? E essa fase que você falou é super importante, né? Para quem, assim, tá, você dá aula... Para quem tá começando, para quem já tá no meio da carreira, porque, eu descobri isso aí que teoricamente seria na época que seria... Porque você tem o júnior, o pleno e o sênior. Eu já tava meio entrando na época de sênior, quando caiu a ficha, entendeu? Sim, mas caiu. Né? Mas caiu, é isso que importa. E é legal que assim, você trabalhava num contexto de escritório também, de design. Sim. Porque às vezes, eu já trabalhei em escritório também, e eu sei que a maioria dos escritórios não entregava a solução completa. Poucos entregavam um produto maduro mesmo, pronto para ser fabricado, né? Tipo, desenho de molde mesmo. E, por exemplo, eu mesmo tenho essa habilidade. Eu tenho outras habilidades, né? Que é um pouco mais estratégico, né? De ter visão de design, visão criativa. Eu me dou muito bem na indústria por conseguir, tipo, entender o que a indústria precisa dentro da indústria, né? E ser o agente catalisador ali, né? E propor essas colaborações, entregar ideias que possam fazer diferença. Tipo, eu tento olhar qual que é o KPI do meu CEO, do meu diretor. O que ele precisa, cara? Eu quero atender ele, né? Então eu falo, cara, eu preciso disso aqui. É um produto incremental? Beleza. Então, para a indústria é incremental. Então, você sabe até onde ir. Cara, é o produto levemente disruptivo, que você ainda a tecnologia está pronta, você consegue fazer alguma coisa um pouco diferente? Beleza. Cara, a indústria está um pouco mais madura. É uma coisa mais, tipo um flagship, uma coisa mais para você mostrar onde você pode ir. Você consegue nessa fase também. E, cara, isso a gente tem... É o estratégico. A gente tem um engenheiro que ele é um pouco designer também. Cara, e ele é fundamental na equipe que ele faz esse papel, cara. Porque se não tem esse agente, o negócio só fica no mundo das ideias. Não, só fica no mundo das ideias. E quando você entrega isso, cara, numa apresentação com um time de engenharia, um time da indústria mesmo, cara, o pessoal que tá olhando ali para investir, brilha os olhos. Ele fala, cara, isso aqui tá pronto, tá madura a ideia, não é só uma viagem, entendeu? Sim. É importante ter a viagem. É importante o cara que mas a viagem ela tem um momento certo de acontecer. Exatamente. Porque os outros não têm obrigação. E aí demora para você aprender que os outros não têm obrigação de entender aquilo que ainda é subjetivo. Claro. Você tem que tornar objetivo. Sim. E isso é uma característica fundamental, assim. Legal. Independente. E daí a gente entra num ponto que eu acho que é ser designer. É ter essa clarividência. Claro. De que você faz um projeto de gestão de qualquer coisa que você está fazendo. Sim. Então você olha de uma maneira T, né, transversal, de uma maneira T, entendendo em que momento você tem que realmente resolver aquele projeto. Claro. E cada designer tem sua habilidade, mas assim, o design de verdade é o cara que vai entender, tipo, agora é momento de eu levar para engenharia, agora é momento de eu estar com um desenho que parou numa parte e falar, deixa eu chamar um engenheiro aqui para falar, cara, tem como resolver isso? Isso aí. De ir lá na fábrica e entender, sabe? Ou de ir fazer uma pesquisa de mercado e entender o que o mercado está dizendo também. Claro. Porque isso é um problema sério, por exemplo. Isso aí. Que é a análise do design. Sim. Que é, o cliente respondeu que gostou. Cara, gostou não é resposta. Não. Tipo, ele pode ter só respondido gostou só para, tipo, se livrar da pergunta. Exatamente, que é mais provável, né? E daí a gente aprende a fazer uma pesquisa mais qualitativa, uma entrevista, uma imersão, sem seduzir, que a gente já usou vários projetos para isso, inclusive. E aí você entende, mapeia e realmente acha, assim, os veios, né? Legal. Cara, conta um pouco dos projetos, beleza. Você pode passar pro próximo, por favor? Vamos lá. Beleza. Cara, tem muita coisa, né, Rô? Seu portfólio é muito diverso, né, cara? É bem variado. É muito legal. E isso reflete muito também a nossa equipe, né? A equipe que a gente tinha lá. Cara, é um dos últimos projetos que a gente começou a fazer, que foi divertido fazer, eu faço em parceria com um estúdio que faz joias, que é o Brasil em Murguel. Legal. Eles fazem joias para noiva e tal. Sim. E eu já tinha trabalhado com o Brasil na Interbrand, ele me contratava para fazer uns desenhos, tipo, desenvolvimento dos desenhos. Sim. E aí ele montou esse estúdio junto com o amigo dele, e aí foi engraçado que a Dengo chamou eles para desenhar chocolate, velho. Chocolate, cara. Chocolate. E daí eles falaram, puta, legal desenhar, mas como é que a gente vai produzir essa merda?
Aí chamaram eu para fazer justamente essa análise de produção. E a Dengo, assim, cara, ele é um puta case de é um brand, puta de case. design, cara, de que experiência. É um dos fundadores também da Natura, né? Da Natura. O dono da Dengo era um dos donos da Natura, não sei se ele vendeu a parte dele agora, tal. Certo. Mas foi bem no começo da Dengo, assim, 2017, 2016. E daí eles foram chamados para desenhar justamente um chocolate como se fosse uma joia, tal, não sei o que lá. E eles precisavam como resolver isso, tecnicamente. Sim. E daí falaram, não, esse processo é igual rotomoldagem, vai ter que ser feito dessa forma. Eu ia dando as letras e a gente foi desenvolvendo, modelando em 3D para chegar junto com o desenho, porque o truque estava aí, né? O truque estava no seguinte, mas, pô, eu modelo bem em 3D. A questão não é modelar bem em 3D só. A questão é entender o que o designer quer comunicar. Sim. Esse lado subjetivo, quando você também é designer e entende qual é o subjetivo que tem, você faz a pergunta certa. Claro. Tá, mas qual é a curva? Qual é a luz que você quer? Que muita gente que olha de fora fala, o designer é chato, ele tá reclamando por causa do highlight. Cara, mas essa luz faz diferença aí. A superfície parecer que tá torta ou tá reta. Claro. E parecer se o negócio é mais comprido ou mais curto. Sim. E dá uma impressão de volume ou menos volume. Se ele é pesado ou leve. Se ele é pesado ou leve, apesar do material que está sendo utilizado. Então isso que era a leitura que eu fazia bem. E que eu descobri lá em 2011, 2012, que eu comecei a vender como propósito. Que legal, cara. Isso alguns projetos... Então, aquele projeto foi com um escritório, que hoje em dia é a Atom Studios. Cara, eu lembro desse aqui. Vocês não... Teve algum lançamento na Feicom? Teve. Esse aqui foi da E-House. A gente fez... Na época que o celular estava explodindo, o celular... O iPhone estava lançando. Cara, eu era... Quando a Nós existia, eu estudava ainda e eu, cara, adorava o trabalho de vocês. Era esse. E eu lembro de ter visto, cara, na TV, alguma revista, sei lá. Teve. Na Feicom, né? Era da empresa E-House. Que elas estavam fazendo justamente... Agora, esses produtos, que é a torneira que recebe e-mail, mensagem e tal, assim como interruptor inteligente, cara, ela tá falando isso em 2007, tá? Nossa, cara, 2008. É muito pra frente isso, cara. É muito pra frente. É quase um produto conceitual que você traz. Né? E a gente fez o protótipo, fez funcionar, tudo bonitinho. O Amor América, que foi um case fantástico de se trabalhar, que é aquele lá da Natura, que a gente recebeu, acho que foi a primeira vez que a gente recebeu um briefing tão denso, mas tão denso, que era um calhamaço assim, de umas 500 páginas, que a Natura fez, investigando que ele queria criar uma linha de perfume para a América Latina inteira. Para América Latina, América Central e... América Latina, Central e América do Norte, que eles falam mais México. México. Uhum. Iam fazer um produto para cada um deles. Então eram 5 linhas. Andino, Amazônia, que era Brasil, México, tarará. Tá. Fez uma pesquisa ali, criar 5 linhas de perfume, hidratante e uma outra coisa, que tá ali em cima. A gente começou a desenvolveu esses conceitos. Certo. Pilhamos, desenvolvemos. Chegou ali, a Natura falou assim, olha... A gente fez um outro levantamento e viu que vai sair muito caro. Fazer cada um para cada produto, a gente não sabe como é que vai ser vai ser o target que a gente vai trabalhar isso. Como é que a gente vai trabalhar com 5 produtos? 5 linhas. Será que dá para juntar? A gente falou, puta. Tá bom. Juntar os 5 em um só. Em um só. Cara, vocês já tinham desenhado 5? Tudo. Tinha desenhado tudo. Conceito, já tava tudo certo. Tá, aí a gente começou a reavaliar, isso foi muito legal, a gente reavaliou e tentou entender qual era o elemento que conectava todos esses pontos. E a gente viu que eram as ânforas e vasos. Então ali a gente estava falando sobre os vasos que tinham, então uns desenhos mais dandinos, outros a Amazônia, e daí a gente começou a trabalhar também cor. Que é isso que eu falo, design gráfico e design de produto, eles trabalham junto. Claro, com certeza. Ali, inclusive, quem fez o design gráfico era o pessoal da Design com Z, do Zeuner. Legal. Tinha trabalhar muito parceria com eles. Legal. Então eles faziam a parte gráfica e a gente fazia o shape, mas um conversava o tempo todo com o outro pra gente. Perfeito. Qual que é o tom, qual que é a cor, o que vocês querem usar para também tentar entender que quem é design entende isso muito claro. Quem trabalha com forma é assim. Você jogar uma cor branca vai expandir sua forma, uma cor mais escura vai diminuir a forma. Então, qual era a cor qual era a forma que ia funcionar nas duas? Tanto que eu botei ali os 2 tons que tem. E aí a gente também teve uma outra sacada que a gente via nos produtos, que é aquilo lá é um perfume, o de cima, né? Uhum. E esse perfume, ele tem... A gente fez o biquinho da ânfora, assim, o biquinho do vaso, que é justamente, quando coincidir com o atuador, é onde aperta. Se você não tá coincidido, ele trava. Sim. Que era uma coisa de gestalt, que era muito problemático. Em cima tá escrito aberto e fechado. Sim. Todos vocês sofrem disso. Olha lá pra cima, tá aberto e fechado, nunca sabe. Ali era por gestalt. O que é gestalt? Pô, se isso aqui é a ponta do jarro, ali é legal explicar. Se eu tenho a ponta do jarro aqui, é óbvio que eu vou derramar água para cá por percepção. Sim. Eu não vou derrubar aqui pro lado.
isso é aquela percepção que a gente estava falando, design emocional. E é uma indicação natural, né? É uma indicação natural. Para quem estuda design, ou, cara, Gestalt é cara, acho que é eu diria que é a base. É a né, base. É a base. É a base. É a psicologia das formas, né? Das percepções. E é legal, aqui com você já é um trabalho muito holístico, né? Então, na indústria, às vezes é meio separado. Shape, de neoforma, depende do tamanho da indústria, né? De CMF, você precisa, às vezes, separar, porque são muitos projetos. Sim. Mas no escritório de design, num time menor, você consegue trabalhar tudo, né, com a mesma equipe, todas as facetas, né? Então, shape, o gráfico, as cores, as formas, texturas, né? Que isso você muda totalmente a percepção, como você disse, só trabalhando nesses fatores. Isso é legal que você está falando, mas tem uma outra coisa também importante, né? Que é a Natura, assim como vocês também têm, uma equipe foda de design interno. Sim. Que às vezes está apagando um incêndio, está resolvendo um negócio que é estratégico da empresa. Claro. Quando você chama uma terceira, ela ajuda a dar um refresh nisso daí. Sim. Né? Só que daí também tem um ponto positivo, que a gente chegou a fazer projetos para empresas que não tinham designer dentro. Legal. Lá em 2002, 2003. E era péssimo se comunicar. Porque não tinha alguém que entendia Porque não tinha a mesma linguagem. Hoje em dia você é uma maravilha. O dono, a engenharia? Não, geralmente marketing. Eu colocava o marketing. Porque é verdade. Marketing pedia, né? Isso, porque achavam que o marketing era o cara que entendia de design. Não, o marketing entende talvez a estratégia, mas não do design. Talvez no mercado, posicionamento. Mas num momento. O marketing é pontual. Claro. E é legal pra caramba isso. Sim. E o designer é mais geral. Sempre que a gente pensa uma forma, principalmente quando a gente fala de shape, cara, a gente pensa a longo prazo. Claro. Nunca é a curto prazo. Você nunca pensa, vou lançar uma agora para depois ter uma outra. Sim. Não. Tem um caminho para executar o projeto. Claro. Pô, tem que durar o máximo possível. Então tem que ser mais certeiro. Né? E é contextual também, né? O shape pode funcionar para uma... Você desenha para uma época, na verdade. Sim, né? sim. Uma geração. E isso é legal também, porque aí entra nesse negócio da forma. Se você desenhou para uma época e às vezes a base está pronta, você só dá um tapa nessa forma. Por isso que falam de dar o tapa na forma. Sim. Porque você fala, puta, agora eu posso trabalhar. Hoje em dia cresceu muito o CMF, né? Sim. Color, Material and Finish. Claro. Então entender essas texturas também muda muito da interpretação. Com certeza. Isso é legal pra caramba. Aí a gente tem um monte de projetos. Só que eu fiz pro Arthur. O Arthur me contratou aqui para fazer o detalhamento técnico dos bancos que foram lá no JK. Legal. Tá? Então ele falou assim, eu sei que você sabe fazer isso, então resolve. Né? Então ele sabia por causa do Pablo. Por causa do Pablo. Ele me contratou 2, 3 vezes para fazer alguns projetos desse tipo. Ele falou, eu sei que você resolve isso. Resolve. Legal. O desenho estava pronto, a coisa estava pronta. Fala, tá, como é que eu vou montar? Quais são os tamanhos das ripas? Como é que ele vai montar o móvel? Como é que ele vai transportar para montar lá e chegar? Então era toda essa lógica. Tá? Para vários mobiliários. Ali foi para Decameron, que a gente desenhou móveis. Lindo. Né? O pregador também para a indústria de injeção. Isso daqui foi de um projeto que a gente fez de pneu de moto. Acho que está no primeiro slide, mas tudo bem, não tem problema, não precisa voltar. Que daí a gente viu que tinha descarte e a gente resolveu fazer uma linha para o design natureza, que na época era 2002, 2004. A gente fez uma linha para o design natureza fazendo a revisteira, que a gente tinha muito essas duas linguagens. Né? A indústria... Porque assim, a gente começou na indústria logo no pé direito? Não. A gente começou basicamente fazendo umas peças meio artesanais, entre aspas, 50, 30 peças indo tentando vender em Zona D, em vários lugares. Claro. Você já tinha a solução pronta, estava encontrando parceiros para... Isso, para executar, a gente até tinha um produto pronto para revender. Foi um momento que daí a gente entrou na indústria, que foi outro momento que aconteceu e a gente estava preparado para isso. Tá, legal. Né? Então isso foi muito louco. Pode ir uma para frente para a gente ir. E aí, aqui para dar uma estruturada, é o seguinte, né? O que é o Design Thinking? Eu acabei criando, e aí eu falo porque foi meio isso, eu juntei o que é Design Thinking, que a gente está falando em compreender, observar, conceituar, né? Que é idear, validar e implementar. E daí, nesse vácuo aí de validar e observar, a gente sempre tem essa roda, né? Tipo, como é que a gente pode melhorar e provoca melhoria, melhoria. Que aqui é um negócio que eu falo bem importante, que o design é uma das primeiras profissões que eu lembro, assim, oficialmente, não essa, oficialmente assim, que tá dentro da indústria, tá fazendo coisa, que fala assim, o erro é parte do processo e não um problema. Sim. O erro tá te apontando, o erro não te aponta, porque assim, quando a gente fala disso, eu não tô falando que você errar se você não pesquisar nada e chutar, é óbvio que você tá errando. Claro. Quando você tá fazendo um teste e não funcionou, pô, então esse erro, ele não é um problema, ele é uma validação para você melhorar.
claro. Eu dou o exemplo do Thomas Edison, né? Ele faz 108 lâmpadas, né? Até Sim, chegar na lâmpada. sim. Então ele acha 107 formas de como não fazer a lâmpada. Claro, com certeza. Entendeu? Isso, meu, dá um know-how de aprendizado insano. E é parte do processo. E é parte do Porque processo. se ele não faz a 107, ele não chega na 108. Nunca. É o 14 bis, né? 14 porque claro, tentaram 13, exatamente. sabe? É bem isso. E daí tem então tem a base ali que seria o Design Thinking, tem aqui o duplo diamante do Tim Brown, né? Que ele é o primeiro que bota para o mundo que é design, que é da IDEO, né? Sim. Design Thinking já existe. Uma vez que eu pesquisei, Design Thinking já existe desde 69, sim, o conceito. Mas a IDEO que joga para o mundo. A IDEO que escreve o livro e fala, meu, isso aqui é um método. A gente funciona assim. E o Golden Circle, que eu adoro, que é do Simon Sinek, que começa pelo porquê. Sim, ele é fantástico. Nesses 3, eu acabei desenhando um método que a gente usa no escritório, que é o método que funciona nessas 3 linhas. Porquê, como, o quê. Então, eu começo pelo porquê, entendendo que a primeira coisa que você descobre é o porquê você está fazendo aquele projeto. A segunda etapa é você definir na ideação as coisas. A terceira é você implementar, quer dizer, desenvolver, detalhar e implementar. Sim. E uma coisa que eu brinco o design recebe muitas vezes o briefing está ali naquela ponta. Porque às vezes, se a equipe de marketing te passa alguma coisa numa empresa ou de engenharia, ele vai falar sobre o olhar dele, qual que é o problema que tem. Claro. Só que é sobre o olhar e o viés dele. Não é que está errado, é que é uma parte. É isso aí. Então, cadê as outras partes? Então, eu brinco que a gente tem que pegar o briefing e destruir ele. Claro. E refazer. Tanto que no meu escritório a gente chama de escopo. Sim. Pega o briefing, desmonta, faz o escopo para entender quem é esse público e remontar. Nossa, isso demora. Não, é só a gente entender que o briefing tem as partes e quais partes a gente precisa investigar. Claro, com certeza. Pode uma para... Uma coisa legal também disso aí, que a gente... eu faço um processo parecido também, principalmente nessa questão da pesquisa. Então, tem o olhar do marketing, o olhar comercial, o meu olhar como designer, o olhar do revendedor, o olhar dos arquitetos que estão querendo investir. O olhar do cara que vai ter que montar aquela negócio. O olhar do instalador. Cara, então são vários olhares ali, né? São os nós que você vai desatando. Exatamente. Né? Então, o olhar, cara, do cara da fábrica, né? Como que ele vai executar aquilo também, que o design acaba impactando isso. Então, essa fase, acho que isso é legal trazer essa visão, né? E o olhar do CEO. Sim. Cara, o que a empresa, no fundo das contas, ela quer, cara, revenue, ela quer grana, sim, entendeu? Sim. Então, como que você ajuda, né? Isso. O papel do designer de ajudar o cara a atingir os KPIs que ele está... Exatamente. Pretendendo. E aí é um negócio que eu sempre entro, porque eu trabalho muito com gestão para projeto, para ajudar a criar empresas. Uma coisa que eu falo assim, é óbvio que você vai querer dinheiro, todo mundo vai querer. Claro. É isso, só que a coisa que eu tento, a gente sempre tenta colocar é o seguinte, quem vai consumir seu produto é um cliente final. Eu até brinco, o mais importante não é o meu cliente, é o cliente do meu cliente. Claro. Tá? O meu cliente, ele passa o tom. Então, se eu vou desenhar para cá, por exemplo, puta, você vai passar o tom do que vocês desenham. Sim, qual é a linha, qual é o pensamento. Se eu vou desenhar para Coca-Cola, é outra tom, outra linha. Tanto que a gente teve uma época que desenhou perfume para as 4 principais empresas do Brasil. Boticário, Avon, Natura e acho que Fisalha. Sim. E cada um com sua estratégia, com a sua visão. Cada um com a sua estratégia. Isso é legal, cara. Né? E projetos totalmente diferentes. E o mais engraçado é que, nesses casos, Natura, Avon e Boticário, a gente pegou o briefing e eles eram iguais. O briefing era igual? Igual. Se olhar e falar, parece que foi feito pela mesma equipe de marketing. Porque era a mulher daquela época que precisava desenhar. Só que a gente falava assim, quem é a persona, a mulher da Avon? Quem que é a persona, quem representa a persona da Boticário? Quem representa a persona da Natura? E são personas distintas, com gostos e desejos distintos. O que gera formas distintas. Então isso que é muito louco. Muito louco. Né? E aí, esse ponto que você falou é bem importante. Daí, o que eu falo para eles é assim, se você estiver agradando o cliente final, ele vai querer teu produto mais. Você vai ganhar mais dinheiro, não se preocupa. Não é essa a questão. Sim. Agora, se você começar a errar achando que é só eficiência, você vai ter um problema sério. Sim. Porque daí você vai começar a brigar com o mercado, que é um outro tipo de mercado, que é mercado de preço. Então, o cliente não está falando mais sobre o seu produto, ele vai estar falando sobre, é mais barato, vou comprar lá. Sim. O que não é a melhor estratégia. A curto prazo parece. Claro. Porque parece que vai encher o bolso de dinheiro, mas a longo prazo... mas o impacto também... Perde qualidade do produto, perde um monte de coisa. O impacto também, né? Para ter um preço, você precisa ter processo. Isso. Processo, você precisa investir em tecnologia, grana, às vezes espaço, né? Logística. Isso é muito doido. E aí? Pode uma... Aí aqui foi um projeto que a gente fez aqui faz tempo, 2007, 2008, aqui para o grupo da Sabloy, que foi da Papais. Cara, esse cadeado é muito, muito interessante, cara. Ele existia, cara, ele
É vendido até hoje, cara. Ele é vendido até hoje. Esse produto foi desenhado quando? Acho que 2007, 2006, cara. A gente cara. desenhou do zero ele. A gente... Ele... Cara, tem um professor meu. Você conhece o Luiz Alexandre? Sim. Sim. Ele, cara, até hoje ele fala uma frase e eu não esqueço, cara. Do design, às vezes, quebrar a linguagem da categoria. Sabe? Cara, isso aqui. E eu lembro que o conceito que a gente fez, quando a gente começou a trabalhar e entender o que era o símbolo. Não, aí entra aquela parte técnica. A gente fala, tá, como é que vocês fazem? É com o Uzumaki, tá, beleza. Como é que é o sistema? A gente descobriu como é que fazia o sistema de segredo. Sim. Implementou aqui dentro, fez a peça fundida para poder mandar, então, desenho. E daí a gente começou a falar, como tem estilo, formas e elementos, isso aqui era tipo piercing, da mulher que usava o piercing no nariz. Era esse o conceito dessa bolinha. Esse aqui é o 3D, né, a renderização. E aí ia sempre receber coleções de outros, essa que era a ideia. Personalizado. E o legal disso, quando eu olho e vejo que ele ainda tem para comprar, outro dia eu comprei um. É justamente isso. Aí que a gente fala, puta, a gente conseguiu um negócio que é um tesão, que é deixar atemporal. Claro. Sacou? Pô, a gente desenhou em 2007, até hoje vende. Puta, que legal. Claro. Chegou, né? Tem um outro projeto que a gente fez isso também, que é o Egeu, da Boticário. Que até hoje, tipo, o Speed recebe a mesma ânfora, tudo recebe a mesma ânfora. Legal. Né? Então a gente tenta chegar nessa essência. Esse projeto surgiu por causa do projeto que vem depois desse daí. Pode passar, por favor? Aí, valeu. Que é a Max Door. A Max Door da Max House, o Zé Paim pediu pra gente desenhar uma porta. A gente começou a conceituar o que seria essa porta, isso em 2007. A Max House, quem chegou pra você? Alguém do marketing? Cara, eu acho que foi direto. Eu não lembro quem fez a ponte com ele. Eu acho que foi o Léo. Eu não lembro direito quem que chegou. Isso aí eu não vou saber. O Léo que fazia essas pontes. O Léo era o cara do. Mas não foi uma construtora? Não. Foi direto o pessoal da Max House. Tá. Da. Como é que é? Grupo. Eu acho que é. Puta, como é que era o nome? Max Cap, da Max Cap. Eles incorporavam, né? Incorporavam. Legal. E daí o José Paim, ele que é o dono, ele falou, cara, eu só queria uma porta conceito. Faz aí. E daí a gente começou a trabalhar o conceito, na época, começou a se questionar o que era uma porta. E daí a gente chegou no conceito de que uma porta é um portal. De que mundo? Para o mundo externo, para o seu mundo. Sim. Então a gente considerava como um portal que fazer você se transportar de um mundo externo para um novo mundo. Sim. Que fazer aquelas máscaras que você usa socialmente caírem e você está na sua casa. Claro, você está no seu ambiente. Seu ambiente seguro. Nada mais é que um ambiente seguro, né, confortável. Né, quase como se fosse um útero. Exatamente. E o legal é que daí a gente, como a ideia eram espaços amplos, o empreendimento da Max House eram espaços amplos, né, sem divisórias. Sim. O que importava era o banheiro e a porta. E daí a gente começou a trabalhar conceitos que podiam ter na porta. Um dos conceitos que a gente já derrubou, que tá falando de Gestalt e tal, por que tem que ter andar 12, andar 22, andar 32, andar... Tá. Porque aqui, andar 12, primeiro andar 22, segundo andar, porta 2. Tá. Falou, vamos eliminar isso. Legal. Então, primeiro andar tem porta 1, 2, 3 e 4. A gente fez a numeração com as bolas. Tá. E assim por diante. Era uma porta pivotante, ela abria, já na época, ela abria com esse puxador que só por contato, por aproximação. O LED avisava se estava aberto ou não. O porta-cartas a gente testou ali realmente o objeto, a gente colocava as cartas para tentar entender. Tá? Precisa finalizar alguma coisa? Não, a gente tem... então... Não, não tem quase nada. Tem que finalizar, cara. Então, tá bom, gente, a gente foi aqui, beleza. Não, porque eu sei como é que é as coisas, cara. E eu falo mais que a boca. A gente tem 1 hora. E aí o que acontece? A gente construiu esse conceito, tá? E esse objeto a gente tratou como se fosse um eletrodoméstico. Incrível, cara. Porque ele não podia ser cerrado nem nada assim. Então ele tinha que ser uma porta que entra igual um eletrodoméstico. Maravilha. Pode passar para o outro. E aí são alguns conceitos que eu trabalho, não vou me adentrar muito aqui, mas os dois principais conceitos como eu desenvolvo projetos hoje, é meu mapa de pensamento, e eu uso muito o business model para ajudar na estruturação. Legal. Vamos lá, próximo. Aqui alguns outros projetos também, aí de estratégia aqui embaixo, tem vários projetos de estratégia. Isso aqui foi um refrigerador que eu fiz para a MAB, quando eu conheci o Léo Romeu, que eu fiz para a época da MAB. Tem os projetos ali quando a gente fez a loja da Natura na França, o Arthur desenhou, a gente fez os objetos ali. Incrível. Essa luminária do Arthur Casas, que eu fiz o desenvolvimento técnico para a Lumine na época.
Ali foi uma exploração na Cautins, que era um espaço de produzir calcário, sabe? Tá. Colher calcário. Sim. E a gente foi fazer uma ISO lá. Então eu fui fazer o levantamento para entender como é que funcionava o espaço, para conseguir saber onde iam as placas, as indicações. Foi o escritório que me contratou, que é do Júlio Freitas. Pode ir para frente. Aí aqui entra num projeto legal, que são os baldes de pipoca, que eu entrei aí em 2018, foi o primeiro que eu fiz, que foi o Deadpool. E aí eu botei esses conjuntos de projetos para falar só uma coisa. Design de produto demora, design é complicado, tal, não sei o que lá. O balde do Deadpool, e a maioria daqui, mas o Deadpool foi o mais crítico, eu tinha uma semana para resolver o projeto. Uma semana. Uma semana? Uma. Então, assim... Mas uma semana para quê? Para modelar e entregar pronto para poder fabricar. Era isso. E aí que eu fiz? Eu peguei um sábado, entrou na sexta job, o sábado eu fiquei o sábado todo pesquisando, entendendo o que o público queria, como ele desejava, entendendo um negócio que já era uma dor que existia. Isso a internet ajudou muito, porque você vai pesquisando nos grupos certos. Claro. Que era assim, todo mundo que vai pro cinema sai frustrado no dia seguinte quando vê o brinde. Porque todo mundo lida achando que brinde é uma porcariazinha, quando na verdade pode ser uma puta experiência. Claro, com certeza. Então o que eu quero ter? E daí a ideia foi todos esses projetos sempre fazer com um tom de colecionável. Incrível. Então tem que ser o objeto certinho, tem que ter a textura. A gente trabalhou muito com textura naquele lá. Esse aqui a gente tem uma inteligência de produção que é da mesma bolha de fabricação, a gente cortava e fazia a tampa. Incrível. Né? Rotomoldado, né? Não, aqui é soprado. Soprado. É tudo soprado. Pelo tamanho. Aquele lá é injetado. Então tem muito esses elementos que você vai pesquisando. Então, por mais que eu tinha uma semana, todos esses projetos eu falei, eu preciso pegar um dia dessa uma semana. Teve alguns que teve um pouquinho, depois começou a ter um pouco mais, mas no máximo eu tive 2. Sim, sim. Pega um dia e fala o que o público espera, o que ele deseja, qual é a ideia, o que ele entende sobre o personagem para poder desenhar uma coisa relevante. Claro. O copo do Aquaman foi um exemplo legal. Eles queriam fazer uma mesma textura em cima e embaixo, que era do filme que tinha antes do Aquaman, a Liga da Justiça. Sim. Quando eu fui pesquisar, eles mudaram o uniforme pro filme do Aquaman. Então embaixo, na perna é diferente a textura de em cima. Legal. Cheguei pra agência e falei, eles mudaram. Tá aqui os bonecos que são referentes, então eu não vou fazer a mesma textura. Sim. Porque isso também é um negócio que complica. O Homem-Formiga, quando foi fazer, que era pro segundo filme do Homem-Formiga, ele já estava no 3º capacete. São essas coisas que você tem que reparar e que design repara. Claro. Assim, teve um capacete do primeiro filme, aí teve o segundo capacete do Guerra Civil. Eles queriam que eu desenhasse o primeiro capacete que era a única referência que tinha. Eu falei, não, temos que desenhar pro novo filme. Claro. E daí eu usei muita referência do trailer para fazer isso. E isso, assim, isso é uma coisa que você conseguiu nesse tempo, com essa qualidade, uma experiência e repertório. Sim. Né? E também um tema que eu acho que você gostava também. Aí também, tem essa coisa, tipo, eu sempre quis desenhar personagem, uma coisa que eu não tinha desenhado ainda. E acabei brincando com isso. Vamos passar uma para frente. E aí, para falar aí para vocês, estou lançando aqui, em primeira mão, o livro do porcótipo, que é uma técnica que eu desenvolvi há 20 anos atrás, 25 anos atrás, na época da faculdade. E quem faz a abertura do livro aqui, para mim, é o Levi, da Questinói, e quem faz o fechamento, que é o pós-fácil que a gente fala, é o Léo Mandiovac. Ah, que legal. Né? Aliás, Léo Romeu, desculpa. Léo Romeu, né? Que é o que faz o nosso Atomcast Internacional. E a ideia do porcótipo foi uma técnica que a gente desenvolveu. Por que tem esse cabide, que é um primeiro projeto? Quando eu fazia a faculdade, eu já fazia esse porcótipo, um protótipo porco, sujo. Eu vou dar uns exemplos aqui rapidinho. Tô acelerando aqui. Tá. Esse cabide, ele tem um negócio muito legal, que ele é um desenho que a gente desenhou, mas foi a primeira vez que a gente fez um porcótipo e o cliente veio até a gente e a gente ainda não tinha feito o protótipo, porque ele veio 15 dias antes, ele morava fora, que é o da Polyplay. E daí a gente falou, cara, o que a gente tem é porcótipo. Ele riu pra caramba, a gente sempre fez isso. E tinha um professor meu na faculdade que falava, não, nunca apresente porcótipo, porque é ridículo apresentar pro cliente, o cliente vai te bater, isso não se apresenta e tal. E a gente ficou com isso pra gente, mas a gente sempre fez. E daí a gente apresentou pra ele, falou, a gente tem os porcótipos, ele riu, que é a ideia de um protótipo porco. Claro. O rápido, sujo e barato, vem daí. Sim. Tal. E aí a gente falou, tem uns porcótipos. Começou a apresentar, quando apresentou, ele falou, nossa, daí ele começou a resolver os problemas tecnicamente. Tanto que a gente falou, para de fazer o protótipo, de resolver um monte de coisa tecnicamente. No porcótipo. No porcótipo. Porque ele entendeu o porquê. Isso, e o primeiro protótipo estava pronto. Legal. Quando estava pronto, já estava resolvido. E a gente falou, a gente pode usar como uma ferramenta. Claro. Então usou como uma ferramenta. Aí eu acabei, eu não falo nem é um método, mas eu falo sobre princípios, né? Quais são os princípios base do porcótipo. Quando eu estava escrevendo o livro, ficou muito claro esses princípios. Quando a nós se funde com a Questo, o Levi, o pessoal da Questo, principalmente o Levi, né?
ele pega esse conceito Sim. e engata nele. Então, tudo que tem no escritório dele, ele faz porcótipo. Porque funciona. Porque funciona. E ele foi muito legal, porque desde o início ele falou, quem criou esse conceito foi o Hulk. Legal. Ele coloca lá no slide e coloca que foi o que eu criei. Bacana, cara. Foi muito legal. Homenageou quem... Legal. E em 2018 eu acabei patenteando. Então, hoje em dia, cara, quem usa o termo porcótipo é a Questonoi e alguns escritórios. Certo. Né? E daí eu resolvi escrever um livro sobre isso. Só passando para frente. Aí tem alguns conceitos do uso do porcótipo, tanto em sala de aula para o projeto da MAB, que com um aluno aqui. Claro. Ali foi o primeiro projeto, eu não tenho foto do porcótipo, do primeiro projeto, mas é o primeiro projeto. Aqui é de uma casinha de animais que a gente fez, então foi feito assim, é feito em um dia isso daí, para testar volume. Claro. Levou essa casinha para veterinário para eles falarem se estava o tamanho certo, se não estava, ainda bem que fez. Fez. Puta, a casa precisava ser maior, a gente entendeu outro público. Ali foi o último projeto que foi feito, que é o mais recente. Legal. Que é para Cota, que é uma empresa que faz ortodontia. Bacana. A gente fez o porcótipo, começou a diminuir tamanho, volume e tal, melhorar a tecnologia, diminuiu em 30%, aumentou a área de uso interna em 2 vezes. Nossa, que sabe? legal. E foi reduzindo com chapa, chapa de metal, vamos reduzir, tá usando muito grosso. Eu só reduzir e redesenhar. Aqui foi eu coloquei que esse projeto foi engraçado, que eu fui contratado só para fazer porcótipo. Para André Cruz. André Cruz veio e falou assim, sabe, o design André Cruz? Sim. Ele chegou e falou, Hulk, você que manda os porcótipos, eu estava fazendo os projetos, vem aqui e me contratou só para fazer isso. Né? Aí vai mais uma para frente. Aqui foi um projeto que foi na época da pandemia, a gente desenvolveu, a gente saiu do Raspberry Nuts, eu fiz um porcótipo dos componentes internos para a gente discutir como seria a estrutura dele, mandei, porque eles ficavam em Campina Grande, a gente estava em São Paulo, a gente não podia se deslocar na época da pandemia. E daí eu ensinei eles acabaram desenvolvendo o porcótipo lá. E eu fui acompanhando. E o projeto saiu 6 meses antes do previsto. Por causa disso. 6 meses antes do previsto. Legal. Pode ir para frente. Aqui é uma outra área que eu trabalho, que é a área da Núcleos, que é uma empresa que eu criei junto com meu sócio, com o Song, para fazer livros. Certo. E daí o conceito básico para explicar rápido é o seguinte, a gente tem hard skill, certo? Que é você ter habilidades em inglês, uma ferramenta. Soft skill, que é quando você tem esse feeling, você entende o feeling, e tem o gold skill. O gold skill é quando as pessoas chegam num nível que, cara, eu já fiz bastante coisa, já consegui entender e eu tô sentindo uma necessidade, isso vai acontecer com você um momento, que é muito louco que acontece, eu tô sentindo a necessidade de explicar para as pessoas o que eu faço. E não é uma coisa, uma coisa assim, tipo, é visceral, não é uma coisa, tipo, egoísta, é uma coisa visceral, puta, eu preciso, eu quero explicar para os outros. E daí a gente montou essa empresa justamente para fazer isso, fazer alguns livros de algumas pessoas que estão nessa fase. Tem uns 5, 6 livros. Bacana. Né? Pode ir para o próximo, acho que daí encerra. Aqui são meus canais, que vocês podem me encontrar. Eu tenho 3 canais de YouTube. Um que é a Atom Studios, que fala sobre o processo de fabricação, produção, tem 15 mil inscritos. Um que eu acabei de lançar, que é ferramentas de design. Eu senti a necessidade de criar um canal só falando sobre ferramentas de design, falando sobre um painel semântico, análise SWOT, um monte de coisa que a gente usa como ferramentas de design. Tem um que eu fiz só para os meus alunos, que era o professor Hulk, que eu dou aula hoje em dia só no Senac, né? Eu tô vendo se eu vou para Mauá. Provavelmente vou lá para Mauá. Tem o Atomcast, que eu já tenho. Você já deu na IED 4 também, anos. Né? Dei aula no IED, na FAAP, na São Judas, no Senac. Legal. Em pós e graduação. Aí agora eu estou no Senac. Tá. Né? Legal. Por causa também você vê que eu tenho várias frentes que eu tenho que cuidar. Sim. Aí tem o Atomcast, que a gente já tem mais. Já convidei o Max 500 vezes, cara, ele não quer ir. Eu acho que tô zoando. Já tem há 4 anos o Atomcast, parou esse último ano, mas vai retornar. São mais de 300 episódios. Tem o Atomcast Internacional, que é o Léo que toca lá na Espanha, ele trabalha na Teca da Espanha. E ele trabalha e ele faz os Atomcasts internacionais, acabou de lançar um também. O meu pessoal ali do Instagram, o da minha empresa e o da Núcleos. Fora outras coisinhas aí que eu vou fazendo. Que aí a gente tá falando sobre infomercado, infonegócio. Beleza? Eu acho que é isso. Pô, tive que dar uma acelerada. E aqui só tá um explain lá do começo. Aqui que eu tinha falado, ó, tá vendo? Que a gente fez pneu uma época. Esse aqui é o Egeu que a gente fez. Alguns prêmios que eu recebi. Não coube todos, mas eu botei alguns aqui que eu recebi. E essa marca Lessie, que eu acho um dos brands mais legais. Você olha para essa marca aqui. Eu fiz em 2013 ela. Eles me deram carta branca para eu pensar o posicionamento e estratégia de tudo da empresa, que a empresa estava nascendo. Era uma empresa para pet. E daí eu falo assim, o que você enxerga naquele bicho? Você enxerga tudo. Tudo.
E a ideia era essa, você enxergar o que você quisesse. Tanto que o nome é Less com E atrás. E, ó, tô falando isso antes de todos e todas, tá? Eu quis achar um nome e tinha um nome que era o Less que não tinha nem feminino nem masculino no termo. Um nome neutro. Um nome neutro, já na época. Pra quê? Pra você enxergar o seu bicho. Legal. Tem gente que enxergou golfinho, gato, um monte de coisa, né? Então foi um conceito que eu trabalhei tudo, desde a estratégia, mind map, tem todo o acompanhamento. Isso aqui lançou no começo desse ano também, que é uma linha para pet. É um potezinho que vai para poder ir no micro-ondas para esquentar comida para pet. Você tira e coloca ele em PP e tal, com silicone, essas coisas. A área de pet hoje é enorme. É enorme. Então acho que era isso, falei demais. Deu 1h10, caraca. Huck, cara, falamos bastante, né? Desculpa aí, passou. Imagina, que isso. Galera, tenho certeza que vocês gostaram aí, né? Hoje o papo foi mais focado em design, na carreira do Huck aqui, na experiência que ele tem de mais de 25 anos. Acho que foi uma aula, o Huck é um mestre aqui, o repertório dele é incrível. Tenho certeza que vocês gostaram, né? Eu também adorei. Quero te agradecer, Huck. Valeu mesmo, cara. Valeu, obrigadão, foi um puta papo. Valeu. Pessoal, tem mais amanhã nos próximos podcasts, então acompanha a gente nessa semana aqui no La Fonte Talks, a Revestir. Obrigado. Valeu, turma. Obrigado por tudo.